Olá, meus queridos, que a graça e a paz de Deus de Cristo seja abundante em sua vida neste dia, que estejamos cheios do Espírito Santo do Senhor, com o Espírito Santo da promessa para entendermos a palavra do Senhor e também recebermos o poder para cada dia praticarmos os ensinos do Senhor em nossas vidas. Hoje vamos trabalhar capítulo 2 e em sequência também capítulo 3, onde falaremos sobre a mensagem de Cristo às 7 igrejas. Eu vou falar sobre as 7 igrejas, 3 séries de 7 no Apocalipse destaque em paralelo, as 7 igrejas, 7 selos, as 7 trombetas. Daniel também, ele trabalha capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 de forma paralela, onde sobre visões diferentes fala de um mesmo tema, de um mesmo assunto. Capítulo 7 traz um pouco mais de luz sobre o capítulo 2 e o capítulo 8 sobre o capítulo 7. De igual forma também aqui, em relação às 7 igrejas, aos 7 selos e às 7 trombetas, as revelações que Cristo trouxe ao seu amado servo João, onde mensagens se complementam, trabalham, quem sabe, o mesmo período, abrangem praticamente o mesmo período, mas abordando aspectos diferentes da igreja, desde a sua fundação até a segunda vinda de Cristo, ou quem sabe até mais do que isso, até a restauração final. Ao falarmos sobre as 7 igrejas, podemos trabalhar pelo menos 3 pontos distintos e que se complementam. Primeiramente, tem que se destacar características da própria igreja estabelecida, da cidade onde ela estava estabelecida, o contexto histórico, quem sabe político da época, mas avançamos também onde estudiosos na área de profecia, eles aplicam também a mensagem às 7 igrejas que foi dita a João, o que vezes escreve um livro, envia às 7 igrejas, que de fato era a igreja existente na Ásia, que também perfazem 7 períodos distintos, com suas características também históricas, proféticas, até a consumação final de todas as coisas. Mas, de uma forma também geral e não menos importante, essas mensagens elas são aplicáveis ou podem ser aplicadas a cada igreja, a cada pessoa individualmente, a minha vida, a sua vida, tirando aquilo que Cristo trouxe, mensagem de elogio, de advertências, conselho, repreensão, cada um no seu aspecto, cada um no seu contexto, para que assim haja crescimento diário, não somente no conhecimento intelectual, mas também no espiritual. Quero te convidar neste momento a nos colocarmos diante do Senhor em oração e assim nos prepararmos para o estudo da palavra. Querido Deus, bondoso Pai, te agradecemos pelo cuidado, a proteção, pela oportunidade nesse dia estudarmos mensagens concernentes às 7 igrejas. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para que possamos entender a tua palavra e o poder também para fazer a tua vontade. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 7 igrejas, provavelmente vamos dividir esse tema em 2, porque ficaria muito extenso as 7 igrejas. Quem sabe trabalharemos aqui as 4 primeiras igrejas e depois, no segundo momento, a sequência, as 7 igrejas parte 2 e as 3 igrejas finais. A mensagem começa com a igreja a Éfeso. A igreja em Éfeso ela foi fundada por Priscila e Áquila, Apolo também trabalhou ali, o próprio apóstolo Paulo, pelo menos 3 anos, se dedicou ali naquela igreja, uma igreja muito próspera. Tem até uma carta, né, dirigida aos Efésios. E esse é um período da igreja que foi fundada pelo próprio Cristo e difundida depois pelos seus discípulos. Quando trabalhamos ali o livro Atos dos Apóstolos, falamos bastante sobre isso. A carta, a escrita a várias dessas igrejas, não somente as cartas atribuídas a Paulo, mas também aos outros apóstolos. E esse período ela vai do ano 31 até o ano 100 depois de Cristo, da era cristã. Como mencionamos, foi um período de grandes conquistas, iniciado pelo próprio Cristo,
onde o evangelho expande, alcança até o topo do mundo na época, Roma, capital. E em Colossenses 1:23 diz que todo mundo habitado chegou à palavra de Deus, onde através de viagens, de cartas, eles alcançaram o mundo, levando então a palavra do Cristo ressurreto, e que agora, mediante seu Espírito, está a trabalhar na vida e em cada igreja, em cada pessoa individualmente, em cada comunidade, para levar a salvação. A cada igreja Jesus faz primeiramente um elogio, em segundo lugar ele traz também uma reprovação, em terceiro ponto um conselho e por fim ele faz uma promessa. Então é importante destacar algumas, quem sabe mais ou menos do que outras, depende do período, depende do momento em que cada igreja estava vivendo, e a cada uma dessas igrejas tem uma identificação, onde Cristo se identifica de alguma forma. Primeiramente aqui no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1, a igreja de Éfeso, ele se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos candeeiros, ou seja, anda no meio das 7 igrejas. A Esmirna, versículo 8 do capítulo 2, ele diz que ele é o primeiro e o último, esteve morto e tornou a viver. Para Pérgamo, o que tem a espada afiada de 2 gumes, de 2 fios. A Tiatira, no período mais longo, ele se apresenta como o Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo e pés semelhante a bronze polido. A igreja de Sardes, ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, a plenitude de Deus, as 7 estrelas. E a Filadélfia, a penúltima igreja, o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. E fechando, Laodiceia, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então ele se apresenta, dependendo de cada período, como aquele que supre as necessidades de cada igreja. A carta de Cristo a Éfeso, cidade desejável, o que significa este nome, e como Cristo descreve, aqui escreve ao Apocalipse 2, versículo 1, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem à destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. E aqui ele faz alguns elogios a esta igreja, capítulo 2 de Apocalipse, versículos 2 e 3 e também versículo 7. Ele fala: eu sei as tuas obras. Poderíamos folhear Atos 2, sequencialmente, que acharíamos muito desse trabalho. Os teus trabalhos, a paciência, que não pode sofrer os maus. Ele fala mais ainda: sofreste e não te cansastes. E ele fecha o pensamento dizendo que ele aborrece as obras dos nicolaítas. Então era uma doutrina largamente ensinada naqueles dias, e não é diferente dos nossos dias hoje, infelizmente, dizendo que o Evangelho de Cristo torna a lei de Deus sem nenhum efeito ou desnecessária. Eles dizem assim, quem sabe, que como crentes nós estamos livres da necessidade de ser guardador da palavra. Mas, como está escrito, esta doutrina dos nicolaítas, Cristo severamente a condena. E eu poderia até citar aqui Romanos 3,31, onde diz: anulamos, pois, a lei pela fé? E o apóstolo responde: não, de maneira nenhuma. Antes estabelecemos ou antes confirmamos a lei. Então isso é largamente ensinado hoje, onde somos salvos pela graça. De fato somos salvos pela graça, mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas isso não nos isenta de guardar a lei, que reflete o amor a Deus e o amor aos nossos semelhantes. Agora, qual foi a reprovação e o conselho? Apocalipse 2, 4, 5, ele diz: eu tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então aquele amor que começa puro, cristalino, através de Cristo, dos apóstolos, vai enfraquecendo no decorrer do tempo. E aqui ele diz que uma mensagem: lembra-te de onde caíste. O cair pode acontecer, mas não é natural que o homem caia e fique prostrado. Caia e se levante. Ele diz: arrepende-te, pratica as primeiras obras. E aí, Apocalipse 2, versículo 5, Cristo até menciona o que ele faria caso isso não acontecesse. Ele diz: brevemente virei a ti e a tirarei do seu lugar. Então, é uma mensagem
para essa igreja que começa forte, poderosa, mas ela começa a decair, esquecer o seu primeiro amor. Agora, que grande promessa fez Jesus a esta igreja? Ele diz aqui: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. É uma promessa, então, para aquele que vencer. A carta a Esmirna, ela fala sobre um cheiro suave. Começa um contexto agora diferente. E vamos ver como Cristo se apresenta primeiramente a esta igreja. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 8 ao 11. Está escrito: ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas ele diz: tu és rico, pobre, mas no entanto é rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Ele traz uma mensagem: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, a esta igreja é um momento já de perseguição. Ele até fala 10 dias, né? E 10 dias em profecia representa 10 anos. Esmirna foi uma cidade, mas também representa um período que vai do ano 100 até o ano 323 depois de Cristo. Neste período houve muitas perseguições, mas a que tem mais destaque é essa que fala de 10 dias ou 10 anos, empreendida por Diocleciano, que foi do ano 303 até o ano 313, e cumpre assim nesse período de 10 dias, onde ele fala: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nesse período, milhões de pessoas que queriam permanecer fiéis aos princípios, aos ensinamentos de Cristo, perderam a vida. No entanto, esse foi o único período em que não há reprovação. Então, como mencionei, tem elogio, tem ali também promessa, tem repreensão, mas nesse caso aqui é o único deles em que não há reprovação, pois a igreja se revelou forte mesmo em meio à fraqueza, às perseguições, às adversidades, como mencionei, do ano 100 até o ano 323, onde já estava operando mudanças, a paganização do cristianismo ou da igreja judaica cristã,